Olá, amigo do CMTO News. Mais uma vez estamos aqui para falar de um tema muito interessante, mitos e verdades do mundo contemporâneo. Para esse tema, para a gente ter um diálogo acadêmico sobre esse tema, convido novamente, ela já foi do nosso projeto, já esteve aqui, e convidei novamente a Tainara Caminha e o professor Acácio, conforme nós já apresentamos no primeiro podcast do ano, que ele está agora em outros projetos, mas ao meu convite, nos honra com a sua presença. Tainara, Acácio, cumprimente nosso público. Olá, sou Tainara Caminha, estou aqui mais uma vez, me sinto honrada por poder participar novamente, e ampliar meu conhecimento nessa discussão, que é sobre um tema bem polêmico, digamos assim, mas que traz muito conhecimento a quem está ouvindo. Bom dia a todos, sou o professor Acácio, como já foi mencionado, não estou trabalhando aqui no Colégio Militar, mas devido à minha relação de amizade com o César e com a paixão que a gente tem pela história e pelos movimentos sociais e a compreensão sobre a sociedade, esse tema é um tema que eu gosto bastante e, portanto, hoje estarei aqui participando como convidado também e comentarista. Como diz uma frase de Salomão, que está no livro de Provérbios, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a destrói com os próprios ossos. Siga a nossa página, compartilhe, comente e esteja conosco. Estamos de volta. Tainara, muito bom ver você novamente. Obrigado por aceitar o convite. Sentia saudades da sua presença no nosso podcast. Igualmente. Viu muita saudade do seu desempenho enquanto aluna, a tua participação. E você sabe que foi em 2022 que você foi uma das primeiras, se não for a primeira, a reerguer, né? Porque lembra que eu falei que eu estava desenvolvendo no colégio, estava tendo muitas dificuldades? Sim. E me aparece uma menina baixinha, muito simpática, Tainara, e juntamente com a sua amiga inseparável, Isadora. Eu sempre associo vocês duas. E obrigado, viu? Porque hoje nós estamos aqui. E você buscou outros caminhos, que para você era muito importante, mas deixou seu espaço, deixou saudade. Eu fico muito feliz, sinceramente, de ver você novamente. Beleza? Com você eu falo a mesma coisa, meu amigo aqui. Eu posso colocar entre os dedos aqui, você está entre os profissionais que eu já trabalhei, que eu mais gostei, me apaixonei. Ô, brincadeira. Amanhã São Paulino. São Paulino é duvidoso, né? Brincadeiras à parte, eu respeito muito você, Acácio. Muito obrigado, viu? E Tainara, e você nunca fugiu do debate, né? Jamais. Quando eu falei, Tainara, qual o assunto que você quer falar? Você escolhe mitos e verdades do mundo contemporâneo. Sim. E para ser mais específico, o mundo contemporâneo ele é recheado de movimentos, de ideologias, e nós vamos tocar um pouquinho nesses movimentos, né? Em especial o movimento feminista. Então, para você que nos assiste, assista com educação. É um tema muito interessante, porém, como qualquer outro tema, ele precisa ser analisado sob diversas óticas, diversos pontos de vista. Muito provavelmente, para você, predomina um certo lado e nós vamos apresentar uma outra reflexão. Então, educadamente, se mexeu com o seu coração, comente embaixo. Se deu crise de histeria, procure um médico, beleza? Comente embaixo educadamente, seja concordando ou discordando, comente educadamente, porque nós retiramos os comentários mal educados. Seja concordando ou discordando, se for mal educado, a gente retira do comentário. Então, seja educado, não concordou com o que vai ser falado aqui, coloque embaixo, coloque as suas referências para ser analisadas. E se houver necessidade, teremos uma parte 2, provavelmente, né? Então é isso. Tainara, mas antes de nós entrarmos nesse assunto, você tem aqui uns... Eu lembro que você falava, não vou comer para não fazer ruído, né? Eu lembro, viu? Memória boa. Fiquem à vontade, viu, pessoal? Por que você escolheu esse tema, mitos e verdades
sobre o mundo contemporâneo, em especial o movimento feminista? Então, professor, hoje em dia nós estamos cercados por mitos e inverdades, né? E é difícil extrair a verdade no mundo de hoje. Você olha para todos os lados e eu gosto de comparar muito a atualidade com uma frase de Chesterton. Ele vai falar o seguinte, que vai chegar um tempo que nós vamos ter que afirmar que a grama é verde, né? Porque estamos nesse tempo, né? Tudo é uma incerteza, o certo virou o errado, nós não temos mais uma definição do que é, não existe mais verdades absolutas. E nisso daí a gente se perde muitas das vezes. Exato. E eu acho que é meio que uma missão, né? Nós trazermos a verdade, porque até mesmo a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. E trazer esse tema à tona com algumas verdades e fatos, né? Pode muitas vezes abrir os olhos de quem está assistindo para um entendimento melhor e mais aprofundado sobre o que é esse movimento. Exatamente. Então, para iniciarmos, toda ideia, ela se pressupõe em premissas, né? Existem as premissas aristotélicas, né? Todo homem é mortal, né? Isso é uma premissa. Então você não vai lidar com certos seres humanos que são imortais. A premissa da mortalidade, da finitude humana é algo inquestionável, é uma premissa. O movimento feminista, ele também tem premissas, né? Eu vou citar duas premissas. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre o movimento feminista, sobre essas duas premissas. Você e o professor Cássio para fazer seus comentários. Existe a premissa marxista, que é a predominante do movimento, que busca entender a questão de o negativo versus o positivo, uma visão de mundo dicotômica, dualista, entre o que oprime, o que tem mais liberdade positiva, vamos dizer assim, na sociedade, enquanto o outro é uma classe que sofre, que tem simbolismos negativos, etc. Então, dentro desse movimento, o feminismo baseia o marxismo, né, o homem, o machismo, sociedades patriarcais como lugar de privilégio e a vida privada, a mulher como lugar que não é de privilégio. E a outra premissa é a premissa de que aceita a diferença de ambos, só que eles se complementam. Faça uma reflexão sobre esses. Então, professor, vou começar falando assim, colocando o que está em discussão e o que não está em discussão. Eu estou trazendo aqui alguns fatos baseados nas grandes feministas, né, que foram fundadoras desse movimento, e não está em discussão, por exemplo, o meu ponto de vista. Eu vim apenas trazer fatos, algumas opiniões, e apenas isso, antes de iniciar. E sobre essa premissa, sobre, né, a pegada marxista dentro do movimento, isso a gente consegue observar desde o início, desde o proto-feminismo, desde antes mesmo disso. Por exemplo, a gente tem Simone de Beauvoir, né? Simone de Beauvoir, ela mesma fala, né, sobre isso, digamos que assim, um namoro antigo entre o feminismo e o comunismo, né? Diz que eles têm a mesma premissa, né? Então, por exemplo, Simone de Beauvoir, assim como outras também, como Kate Millett e assim por diante, vão falar o seguinte, que assim como os operários, os trabalhadores, não é mesmo? Por exemplo, pessoas de outras raças e tudo mais, que são colocadas num papel de oprimidos, as mulheres também são colocadas. Então ela vai colocar a questão de gênero, né, de trabalho social dentro dessa pauta de serem oprimidos, né? Então Simone de Beauvoir ela vai trabalhar principalmente nisso daí, né, junto com o Jean-Paul Sartre, sobre essa premissa do marxismo aí dentro. Então, desde o início, desde o proto-feminismo, tudo se baseia nisso daí. É uma coisa que anda junto uma a outra, né? Com valores complementares que se unem em prol de a mesma coisa, né? Então, assim, no final nós vamos, ao decorrer dessa discussão, a gente chega a algumas conclusões, né, que ambos têm o mesmo caminho. E essa questão da complementariedade do homem e a mulher, hoje em dia, a gente nega coisas muito básicas, como, por exemplo, a própria biologia do ser humano, né? Então, assim, tem um debate político até mesmo aqui no Brasil, do doutor Enéas, na Roda Viva, que ele é perguntado, né, por exemplo, sobre os homossexuais e tudo mais. Ele falou, se essa raça fosse, quer dizer, não vou falar raça, né, para não causar ali, mas se, por exemplo, essas pessoas dominassem o mundo, isso significaria na extinção dos seres humanos. Eu lembro dessa entrevista. E aí uma pessoa vai questionar o seguinte,
Mas por quê? Como assim vai ser extinto? Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? E aí o doutor Enéas vira e fala, mas isso é simples, é a biologia. Não tem como um homem com outro homem gerar uma vida, ou uma mulher com outra mulher gerar uma vida, né? Ali ter filhos. Então, assim, hoje em dia a gente nega essa complementariedade entre o homem e a mulher. Isso. E o feminismo, ele também, desde os primórdios, né, ele sempre vai vir com uma premissa de destruição da família e uma masculinização da mulher, isso, como sinônimo de poder. Então, por exemplo, a gente tem essa premissa desde cedo, desde o protofeminismo, que vai acompanhar toda a jornada até hoje, né, no que nós vivemos na terceira onda, que no caso vem a ser a ideologia de gênero. É interessante isso aí, porque eles, assim, olhando pelo ponto de vista público, o homem é médico, advogado, é político, é o provedor. Então, o feminismo entende, pelo fato do homem ser o provedor, ele está em um local de poder. Uhum. E a mulher é a provida, ela é passiva. Muitas feministas, como a Mary, eu não sei pronunciar, eu não consigo pronunciar o nome dela. Como é que é o nome? Mary Wollstonecraft. Esse nome bonito aí. Ela é mãe da autora de Frankenstein. Ela já falava sobre isso. Ela falava que nos debates públicos a mulher, ela não tinha diferença da mulher para um vaso de planta, assim. Ela só tinha espaço decorativo. Ela assumia o espaço decorativo, enquanto os debates eram masculinos. Recentemente, o Clube Atlético Mineiro fez uma propaganda da sua camisa, do uniforme de time, e convidou algumas modelos, e elas estavam de fio dental não, desculpa, elas estavam de roupas íntimas, assim, calcinha, né? Mostrando as pernas e vestida com a camisa do Atlético Mineiro. Tava a trabalho, elas são modelos, estavam a trabalho. Rapaz, os jornalistas bateram que era um machismo, usando a mulher como objeto, essas coisas, né? Tem alguma coisa a falar sobre isso? Primeiro sobre a questão do marxismo, porque acho que é uma premissa que se deve compreender, porque ela vai estar envolta em diversos assuntos, e não só do feminismo. E como muitas vezes uma premissa que ignora alguns fatos da realidade pode comprometer toda uma geração futura. No marxismo, tem um desenhozinho aqui, não sei se vai dar para ver lá no vídeo, mas de forma mais fácil de compreender, ele vai trazer uma ideia de infraestrutura. Seria a gente trazendo a anatomia humana, seria a coluna. Então ele vai trazer a ideia de que a classe dominante, ela, para manter-se no poder, ela começa a criar toda a estrutura que vai segurar ele, como se fosse ali as costelas, que vai segurar aquela coluna no meio, e que toda a cultura ao envolto dele é produzida de forma pensada por essa classe para manter o poder. Eu vou falar rapidamente sobre questões econômicas que o marxismo trazia naquele período. Ele vai fazer o seguinte, se a burguesia ela traz o comércio, o trabalho, o salário, ele vai fornecer, por exemplo, as creches, para que as mães e os pais possam colocar os filhos na creche para ele poder trabalhar. Então, toda essa estrutura da educação pública, por exemplo, o colégio tempo integral, vai ser criado justamente para manter essa ideologia econômica. Então, quando isso é trazido para o feminismo, ele traz nessa ideia de que a mulher, ela é colocada a própria Simone vai trazer palavras pesadas, né? Escrava do lar, escrava da família, e que toda a moral, toda a cultura foi produzida para produzir na mentalidade da mulher essa servidão ao homem, a servidão à família, em que a mulher se contentasse em crer que seu papel seria apenas reproduzir, cuidar do marido e cuidar dos filhos. E aí ela vai atacar diretamente a construção da família, os valores cristãos, né, que é a base, né, da sociedade ocidental, né, juntamente com o judaísmo e a filosofia grega, e a questão da complementação, que é totalmente ignorada, né, por esse movimento. Isso. E que biologicamente e até psicologicamente homens e mulheres são diferentes porque evoluíram em papéis diferentes e, portanto, eles se complementam. O homem tem um papel de ser proteger, de trazer o alimento, de ser honrado, e tem várias virtudes que esse homem deve buscar. E a mulher, ela buscava essas virtudes em um papel da educação dos filhos, da preparação para as próximas gerações, e cada um desenvolvia seus papéis e se complementava dentro do lar. Hoje a gente pode observar em pesquisas mais modernas que, por mais que a mãe seja excelente, ou o pai se dedique o máximo possível sendo solteiros, criando seus filhos sozinhos, percebe-se que os jovens crescem faltando essa representatividade, tanto da mulher como do homem.
e que crianças que têm os pais presentes acabam tendo um desenvolvimento psicológico muito melhor. E a gente vai depois, ao decorrer aqui, ver essas consequências em ignorar essa biologia básica de complementação. O movimento feminista, ele começa um trabalho... Ele é um movimento altamente financiado, em primeiro lugar. Altamente financiado. Existem pessoas da alta classe, com dinheiro, na nível de ONU, né, trabalham sobre isso aí. Então, a gente da história não podemos deixar de olhar para a raiz, né, o que influencia, etc. Mas o movimento ele começa no trabalho acadêmico e é levado a sério esse trabalho acadêmico. Ele é aceito pela universidade na desconstrução de símbolos, por exemplo, propagandas de cigarro, propagandas de cerveja, propagandas de outros produtos, onde mostra o homem chegando em casa cansado, com seus filhos abraçados, e a mulher oferecendo um prato de comida lá, tirando a roupa dele, tirando a meia, trocando o sapato. Existe uma série de propagandas que eram feitas ali na década de 70, na década de 60, ainda no momento que o movimento feminista não era tão forte como hoje. Hoje essas propagandas não existem mais. Entendeu? São proibidas. A democracia proibiu, né? Então vamos lá. Isso é desconstruído. Então, olha, veja bem, a figura da mulher. Então, é retratado como um homem autoritário, autoridade masculina, provedor, ele está em um ambiente político, ele está em um ambiente de poder, enquanto ela é subserviente. Tem algo a falar, André? Sim, sobre isso, eu vou voltar numa feminista, né, que foi a primeira, digamos assim, que foi até mesmo a Mary, né, um sobrenome muito complicado de dizer, o professor sabe dizer melhor, mas eu chamava Wollstonecraft. Talvez esteja errada essa pronúncia, mas aí nós corrigimos ao decorrer do papo. Mas ela vai falar o seguinte, ela vai defender que... Ela, na época dela, ela ficava revoltada. Como é que as mulheres, elas só se preocupam, por exemplo, em vestidos, em maquiagem, né, em coisas de casa, né, naquele negócio, por exemplo, de se arrumar, e não se importa tanto com os outros meios, por exemplo, político e de educação e tudo mais, que os homens se preocupavam. E ela vai propor o seguinte, que homens e mulheres, né, tivessem a mesma educação. Que se homens e mulheres tivessem a mesma educação, as mulheres iam deixar esses assuntos tribais de lado, né, iriam, né, ascender, né, no quesito educacional, política, assim por diante. E aí você para analisar hoje, né, e hoje nós temos isso, a educação igualitária entre homem e mulher dentro das escolas, né, inclusive estamos em uma que tem essa educação igualitária e tantas outras aqui no Brasil e ao redor de todo o planeta. A gente tem essas escolas e a gente chega a uma conclusão. Apesar dessa educação igualitária entre os dois, a mulher ela continua interessada pelos mesmos papos que antes. Você vai sempre ver uma mulher falando, por exemplo, sobre vestido, sobre roupa, aquela preocupação com a estética, porque isso é feminino, esse olhar, né, mais apreciativo do que a beleza e de retratar isso através de si mesmo. Então, ela falava que se as mulheres tivessem essa educação, isso seria deixado de lado. E os homens também deixariam coisas, por exemplo, certas coisas de lado e todos, né, iriam ali em prol da educação evoluir e deixar certas coisas que são naturais de lado. E aí nós percebemos que o tempo passou e se comprovou que não é bem assim que funciona, né, que isso já é algo natural, tanto do homem quanto da mulher, terem esses caminhos. A premissa, como eu falei, toda a ideologia parte de uma premissa. A premissa é que a mulher é mulher porque culturalmente ela foi construída assim. Eles negam a importância biológica. Alexander Kolotai, uma russa, ela foi tão feminista que até o próprio Stalin pediu para ela parar. E ela tinha essa mesma visão de que a mulher doméstica é uma mulher escrava, e deveria existir creches para poder tomar conta dos filhos e a mulher e o homem serem iguais na vida social. Então você vê assim a desresponsabilidade com o filho. Primeira coisa, delegar para uma instituição pública criar o seu filho. Então a maternidade nunca foi positiva para o movimento feminista. Você vai ver Beth Friedman, alguma coisa assim, que ela era uma doméstica e ela diz que não tinha tempo para cuidar das coisas de casa e deveria defender os direitos das mulheres. Você vai observar que, ao defender o direito das mulheres, na verdade, existe uma desordem interna. Ela não gostava de ser doméstica.
Mary, esse nome bonito aí, Wollstonecraft, como é que é, o Cássio? Wollstonecraft. Ela escreveu Reivindicação sobre os Direitos das Mulheres. Ela escreve no contexto da Revolução Francesa. Ela e uma Olympe de Ganges, que era uma francesa. Só que essa é decapitada pelos próprios revolucionários. É curioso isso. E ela é uma inglesa, ela tem uma vida totalmente desordenada. Nós até falamos sobre isso em off, que quando a tua reflexão de mundo se baseia em um espírito desordenado, desde que isso não seja só questão pessoal, é interessante. Mas muitos teóricos eles têm uma confusão nesse sentido. E logo nesse livro, ele tem um prefácio de uma professora universitária, obviamente feminista, e ela fala: o feminismo ele é em si um movimento anticapitalista, um movimento socialista. Então, como você falou logo no início, por trás de tudo isso é um braço revolucionário. Sim. Mary Wollstonecraft. Faça uma biografia, fale um pouquinho para o nosso público, quem foi ela, o que ela escreveu, como é que... Mas, primeiramente, é interessante porque essa análise, eu particularmente, eu até já tinha comentado contigo com o César no ano passado, e quando eu vou ler um livro, eu passo direto para o primeiro capítulo. Eu tento não ler nada sobre o escritor e nem as dedicações, etc. Porque muitas das vezes a nossa imaginação já é contaminada por informações prévias e você tende a ler o livro dentro dessas premissas. Por exemplo, acontece muito dentro das ideologias em que certa pessoa é adepta a uma ideologia direita ou esquerda e ela ignora completamente todos os escritores da outra ideologia. Exato. E na premissa dele, aquilo nada é verdade ou não faz sentido. Quando a gente vai ver a vida pessoal da Mary, como ela teve um relacionamento com um homem casado, foi rejeitada, foi mãe solteira, tentou suicídio, e depois ela casou com um homem que é um dos primeiros anarquista, né, que é uma sociedade sem Estado, e que vai casar muito com essa premissa da igualdade, liberdade irrestrita entre os indivíduos, que vai ser o marido dela. Você vai observar que a escrita vem juntamente com essas premissas individuais. E, particularmente, todas as autoras e até autores, né, que a gente vai os mais modernos, como Foucault e o próprio Sartre, você observa que é muito difícil você não conseguir enxergar isso se você tiver um mínimo de honestidade intelectual, que a vida pessoal refletiu na escrita, que nem sempre foi uma busca pela verdade, mas uma busca pela verdade individual, daquilo que eu acho correto, não daquilo que as outras pessoas acham correto. No próprio feminismo, lá na primeira onda, que vai ser comentado depois, né, você vai observar de que o movimento sufragista, ele dá início ali, juntamente com a própria Mary, com essa ideia do momento ali, Estados Unidos, o fim da escravidão, a abolição da escravidão, né, do negro. E você vai observar de que quando as mulheres eram consultadas naquele período sobre ter ou não o direito ao voto, ao sufrágio, a maioria das mulheres, principalmente as cristãs, que era a grande maioria da população naquele período, que ainda é hoje em dia, né, o próprio Brasil é majoritariamente católico, elas rejeitavam essa ideia de poder participar do voto. Por quê? Hoje a gente tem uma visão de mundo pacifista. Eu mesmo estou com 30 anos e nunca participei de uma guerra e nunca vi uma guerra e nenhum conflito. O que a gente observou foi pela televisão, Estados Unidos, Iraque, etc. Mas a gente, Brasil, nunca participou de nenhuma. Mas na Europa, século XVI, XVII, XVIII, XIX, a própria Simone de Beauvoir, né, que foi a que mais contribuiu para o feminismo da terceira onda moderno, ela praticamente viveu as duas grandes guerras, né? Ela nasceu em 1908, ela criança ainda, mas viu ali um reflexo da Primeira Guerra e da Segunda. Então era muito comum no século XIX e XVIII viver em guerra. O direito ao voto, que era defendido ali pelas feministas no início, ela era vinculada a um dever muito sério, que é quando você escolhia, vota isso. A palavra próprio voto é algo que a gente faz no casamento, quer dizer, uma dedicação total àquilo. Eu acho até engraçado, eu vou abrir uma aspa aqui, né? E outros primatas também têm esse mesmo costume de fazer um voto, como os chimpanzés, quando eles fazem alianças, onde os machos vão ter que lutar e colocar sua vida em risco, eles apertam a mão um do outro. E a partir do momento que eles apertaram a mão do outro, é para matar ou morrer. Ou seja, ele vai morrer por aquele outro indivíduo.
os seres humanos, o voto tem essa representatividade para os seres humanos também. Exato. Quando a gente votava em um líder, eu estava dando autoridade a esse líder, em caso de ameaça ou de um aliado nosso ser atacado, ele poder me convocar, e eu não posso rejeitar, e até hoje você não Porque pode. voto é voto. Você não pode rejeitar, por exemplo, o exército. Quem seria o exército? Se está em greve, você vai ter que lutar. Se você não for, você vai ser preso. Você estava vinculando, dando esse poder, esse direito. As mulheres, nesse primeiro momento, a própria Melry vai defender, né, o sufrágio, e principalmente a liberdade sexual. Você vai observar que a maioria das mulheres não queriam. Me parece que um movimento que traz questões aparentemente interessantes, né, porque todo movimento ele precisa levantar bandeiras de aceitabilidade. Os radicais, o próprio movimento precisa dos radicais, mas para se defender teoricamente, relega os radicais. Às vezes as feministas não percebem isso. E criou-se um conceito chamado feminismo. É a mesma coisa, eu não sou socialista, esse ali não foi socialista, foi Stalin. A China não foi sanguinária, matou. Não, ali é uma visão subjetiva de Mao Tse Tung. Então, dessa forma, num jogo retórico, eu jogo toda a sujeira para uma pessoa e o movimento ele é limpo, ele é intacto, ele é inquestionável e assim vai convencionando. Olha, em muitos momentos, o feminismo ele chega para você como feminismo, mas nos debates mais de alta classe é direito das mulheres. Porque já se percebeu que a palavra feminismo já tem um tom negativo. Mas o movimento não pode ser questionado. Né? Interessante isso, esse detalhe é interessante. O Acácio lembrou do que significa voto. Nós, hoje, nós não temos, é mais um mito e verdade do mundo contemporâneo, Sim. sobre o conceito de voto. Nós pensamos que voto é apenas eu chegar, sair de casa domingo e ir lá e tal. Voto, ele é algo, como você disse, de entrega. Eu lembro, quando eu ia para a igreja, falava assim, quando você fizer uma promessa ou um voto, cumpra. Mas se eu prometi dar o meu carro, se caso eu consiga alguma benesse, alguma bênção, dê seu carro. É voto. Às vezes as pessoas que não são cristãs ficam zombando. Olha ali, o crente ali pegou, fez uma promessa e vendeu o terreno. Não, porque na cabeça dele, voto é isso. Voto é um laço de fidelidade, de entrega total. Que as pessoas que não são da igreja não entendem, mas gostam de ficar criticando, né? Então vamos lá. Você já citou Simone de Beauvoir e acho que é bom a gente fazer uma reflexão sobre Simone de Beauvoir, porque ela é uma das colunas desse movimento. Quando você ouve a questão que a mulher, ela não nasce mulher, ela se torna por conta de uma cultura, uma construção social. Essa própria frase, ela tem problemas, porque a cultura, ela é essencialmente religiosa. Se ser mulher é uma construção cultural, por que eu não dou ouvidos para uma análise religiosa? Não é? E a análise religiosa vai mostrar em Gênesis que Deus criou homem e mulher. Análise religiosa. Está na Bíblia. Existe alguma cultura que esteja separada da religião? Não tem. Você acredita que tenha? Deixe seus comentários educados abaixo que a gente vai fazer essa pesquisa. Beleza? Tainara, explique a contribuição de Simone de Beauvoir para o movimento feminista. Então, eu vou até abrir aqui, que eu deixei separado aqui algumas coisinhas sobre ela, né? Vontade, ó. Aqui, ó. Algumas coisinhas. E vamos falar o seguinte. A Simone de Beauvoir, ela inegavelmente segue essa premissa marxista, inclusive nos livros dela, por exemplo, como O Segundo Sexo, ela vai deixar explícito, né, essa vertente que ela segue, né, essa ideologia. Nas obras dela também é raro ela falar assim, por exemplo, o comunismo ou citar Marx, mas ele já vem introduzido, né, já vem anexado nas obras dela. A Simone de Beauvoir, ela foi uma escritora, filósofa e assim por diante. E a principal contribuição dela foi que nem o senhor disse, ela falou o seguinte, que não existe nem homem, não é que não existe, tem homem e mulher, mas que isso é uma construção cultural e social, isso. Né? E isso, né, traz à tona um dos principais temas da segunda onda e da terceira onda do feminismo, que é o que a gente vive hoje também, que é a ideologia de gênero, onde, por exemplo, o homem e a mulher, eles são uma construção.
Então, às vezes, por exemplo, você nasceu um homem biologicamente, mas de acordo com os nossos dias atuais, você pode acabar, né, por exemplo, como eu posso dizer, a cultura e tudo mais, se tornando mulher. E isso está ok, porque é uma construção ali, não é mesmo? Então, tipo assim, abre uma ramificação enorme. E eu gosto de dizer o seguinte, que não tem como sair água limpa de uma fonte suja. Exatamente. E nós vamos ver isso ao decorrer da vida, inclusive Simone de Beauvoir, ela, por exemplo, ela vai falar, não só Simone de Beauvoir, mas todo o feminismo vai ser o quê? Em prol do aborto, em prol da revolução sexual, que é o verdadeiro motivo através desse feminismo. Em todo momento, por exemplo, a luta pelo sufrágio e tudo mais, é mais uma máscara do movimento do que a real intenção do movimento. O principal motivo ali sempre vai ser uma revolução sexual, desde o início até agora, e ela vai lutar por isso. Inclusive, né, a Simone de Beauvoir, muitas pessoas pegam só o que gostam, né, da autora. Inclusive, no Dia das Mulheres, é muito comum você receber, né, não nasce-se mulher, torna-se mulher. E Mas essa pessoa, se ficar grávida e for uma filha, ela vai registrar com o nome de menina, né? Não, olha, não coloque o nome de menina, ela vai se tornar ainda. Exatamente. Então, assim, tem tudo isso daí. E aí, por exemplo, ela vai falar contra o casamento, contra a criação da família, contra o patriarcado, né, contra a monogamia, vai lutar ali por uma revolução sexual. E esses são, digamos assim, que as principais contribuições dela para esse movimento. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante é trazer aqui também algumas controvérsias da Simone de Beauvoir. Porque, apesar de tudo isso, eu achei um trecho muito, muito legal, eu queria até falar sobre isso, que vai fazer justamente uma alusão sobre algumas contradições da autora. Que fala assim, que a Beauvoir sempre parece ser algumas coisas ao mesmo tempo. Ela é um ícone da independência sexual, mas também é a namorada fiel, traída e subserviente a Jean Paul Sartre. Uma feminista pioneira, mas também considerada masculina e misógina. Uma militante de esquerda, mas também uma burguesa de batom. Uma anticolonialista convicta e defensora da independência da Argélia, mas também a personificação do chique parisiense branco, uma exportação cultural. Ou seja, ela prega muitas coisas por aí, né? E há uma controvérsia nisso daí também, porque ela teve uma relação duradoura ali com Jean Paul Sartre. Inclusive, quando a gente falou de subserviente, também foi a ele durante muito tempo ajudando, conciliando e se doando ali tanto aos escritos dela, meu Deus, quase não saiu, e também a Jean Paul Sartre. E os dois, eles tinham essa relação, né? Era aberta, ela tinha amantes, ele também, números, né, variados. Você citou uma coisa que eu tenho a impressão que as mulheres verdadeiramente conservadoras, elas são muito mais ativas na sociedade do que as feministas. É a minha interpretação. Vamos aqui citar algumas. Aquela dama de ferro lá da Inglaterra, a Margaret Thatcher. Não tem registro que ela era subserviente ao marido dela. Era uma mulher de liderança. Você vê na Bíblia, Débora, né? Mulher de liderança. Sim. Até mesmo Jesus, a Maria, mãe de Jesus, né? Nós temos quem mais? Esther, que através da feminilidade, através de ser subserviente, através de ser submissa ao marido dela, e foi um rei que conseguiu salvar todo um povo. Mas isso, né, não é um exemplo de mulher ali empoderada, não é um exemplo de... Porque é uma questão interessante. Tem a Phyllis Schlafly, eu consegui falar o nome dela, ela escreveu O Outro Lado do Feminismo. É uma mulher esquecida, às vezes, gigante. Ela esteve presente no debate quando a Suprema Corte Americana aprovou o aborto. E ela fazia bolos caseiros, ia no plenário e dava de presente para os deputados, ela e as outras mulheres, assim: olha aqui que suas esposas estão fazendo. Enquanto vocês estão debatendo política, existe um mundo doméstico que sustenta vocês. Ela não é lembrada, ela é odiada pelo movimento feminista. E você falou uma coisa, o movimento feminista, ele tem muito como pauta a revolução sexual. Me parece, se você é feminista e discorda, educadamente, deixa os comentários abaixo, que a dinâmica da vida humana se resume apenas à reprodução ou à satisfação sexual. Quando eu vejo uma análise mais espiritual das coisas, fugindo do sexo, você vê que
o ser humano ele está predisposto a fazer o bem, mas ele pode escolher fazer o mal. Ele acredita que pode alcançar a verdade divina ou pode se afastar dela. Então, existe a questão que não são meramente sexuais. Eu aprendi dessa forma que a questão da busca pelo alimento, a reprodução, é uma necessidade básica, mas não é a integridade do ser humano. Nós somos muito maiores do que isso. E eu vejo que na literatura cristã, ela compreende a mulher nessas esferas elevadas, não a puramente animais. O animal busca filosofia? O animal busca contemplar uma obra de arte? O animal se pergunta qual é a consequência dos seus atos? Não vê. Animal é comida e reprodução. O ser humano é só isso, Tainara? Então, se a gente for olhar pela lógica feminista, elas combatem muito essa ideia, né, de, por exemplo, a mulher ser apenas um objeto sexual, e no final das contas, parece, como o senhor disse, quando a gente chega ao fim, né, a gente pergunta, mas então as mulheres são, por exemplo, tudo acaba em você ter uma liberdade sexual, em você poder ter relações. Assim como o homem vai pra balada, beija 10, eu também posso, a mulher também exatamente. Posso, né? Então, ou tipo seja, assim, você nivelou. A atitude do homem é uma atitude degradante. Ninguém apoia o que... Pouco virtuosa. Não é né? virtuosa, então não sou uma mulher, né? Mas se eu fosse uma mulher, eu seria igual ao homem, sendo da mesma forma? Eu não consigo entender isso aí. É se igualar em um nível mais baixo, vamos dizer assim. E como o senhor falou, por exemplo, essa questão das mulheres cristãs, é engraçado que eu estava vendo, hoje em dia a gente consegue ver através das mídias sociais, principalmente o Instagram, e eu acompanhando algumas mulheres conservadoras, elas falaram assim, eu sou conservadora, então é claro que eu vou estudar os movimentos feministas, eu vou entender a fonte. Então, eu fiquei impressionada com o número de pessoas, né, conservadoras, mulheres, que ao se depararem com isso, elas param e estudam para saber se aquilo está correto, qual é a fonte, e assim por diante. E, em compensação, hoje em dia nós vemos muitas feministas militantes que não sabem nem mesmo pelo que lutam, pelo que se trata o movimento, o que foi o movimento, as criadoras, as fundadoras desse movimento. Então, as mulheres, digamos assim, mais conservadoras, elas vão atrás desse conhecimento. E engraçado que, por exemplo, o conhecimento, ele eleva a gente, né? Inclusive, Platão, ele vai falar, né, que o conhecimento, ele faz a gente relembrar, né, da eternidade que está contida na nossa alma. Exatamente. Então, por exemplo, assim, eu vejo que de um outro lado, né, do lado oposto ao feminismo, que está aqui a mulher que ela entende a importância de ser feminina, entende a importância de seguir certos padrões que já estavam antes, mas que fizeram com que nós chegássemos até hoje, né, que fez com que nós nos desenvolvêssemos, elas são muito mais, digamos assim, cultas e eruditas do que as de hoje, né, porque buscam um conhecimento, porque hoje em dia, em todos os lugares é muito fácil, você vai achar alguém adepto desse movimento, a cada 5 segundos você acha alguém a um raio de poucos centímetros de você, tá alguém que tem esse pensamento. Mas quando você chega a perguntar, inclusive, eu já me deparei com isso várias vezes, e eu fui perguntar para algumas colegas que eram extremamente radicais, eu falei, mas o que é o feminismo? É o direito de igualdade entre homens e mulheres, da mulher poder votar e não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, será mesmo? Porque, por exemplo, eu sou mulher, é claro que eu quero ter direitos e tudo mais, eu sou um ser humano, eu preciso de direitos. Exatamente, e aí eu tava pensando assim, a França foi um dos últimos países a conseguir o voto feminino. Isso foi porque foi o maior berço da revolução feminina e tudo mais, com Simone de Beauvoir e tantas outras pessoas. Então, o próprio berço demorou. Em comparação a países como Inglaterra, Estados Unidos e Espanha, que é majoritariamente católica, as mulheres conseguiram um voto muito antes do que elas. Por quê? E porque essa questão de votar é o máximo da vida humana. Olha, no contexto de voto, eu não queria votar. Eu não estou disposto a abandonar minha família para ir para a guerra. Eu não estou disposto. Ah, mas você é covarde. Sim, eu prefiro ficar com a minha família. Inclusive... Para mim não é uma conquista. Eu vejo hoje que... Não deveria, na verdade. Eu acho que nem deveria ser obrigatório, na minha opinião. Mas, pois não, continue. E, tipo assim, eu estava observando o seguinte, nos Estados Unidos a gente vai ter, né, a convenção de Seneca Falls, e nisso daí as feministas, né, vão perguntar, até mesmo dentro da igreja, né, vão chegar e perguntar para as mulheres, vocês não querem poder votar e tudo mais? E elas se surpreendem porque as mulheres não queriam votar, o que já foi exposto pelo professor.
E as mulheres não queriam votar, porque junto com o voto vinha obrigações. Obrigações. A Ucrânia agora, o movimento feminista que lutou tanto, foi a primeira a falar que as mulheres não deveriam ir para a guerra. Exatamente. Então, tipo assim, elas falavam assim, o homem vota, mas ele tem obrigações. Inclusive, naquela época, os Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, países desenvolvidos, o homem que votava, ele era obrigado a votar, e quando ele votasse, ele tinha que ir para a guerra, porque o voto ele vinha atrelado às obrigações do Estado. E as mulheres, quando se depararam com isso nos Estados Unidos, elas vão falar, não, eu não quero, eu tô bem com a posição que eu estou. Então, tipo assim, eu prefiro estar aqui nessa posição do que ter o direito ao voto, porque eu sei que isso vai me trazer outras implicações. E nisso daí foi fundada uma liga antissufragista com mais de 42 mil mulheres nos Estados Unidos. Que interessante. Então, assim, as mulheres, elas não queriam isso. Então, como é que tudo isso virou uma desculpa, digamos assim, para esse movimento? Porque isso não era de interesse das mulheres, então como isso foi colocado como o principal cerne da questão? Então isso me intriga até hoje, né? A gente olha os reflexos de tudo isso, e como é que elas lutam por algo que é pelas mulheres, sendo que as mulheres não queriam aquilo? Eu sempre pergunto como é que um grupo fala que luta pelas mulheres como se conhecesse o interesse de todas as mulheres do planeta Terra. Eu não consigo entender isso também, assim, olha, você tem uma iluminação assim que todas elas têm as mesmas insatisfações, as mesmas angústias, né? Provavelmente eu vou passar para você, Cássio, só para orientar nosso público. Nós não teremos tempo de entrar em todas as questões aqui, né? Mas vamos até o tempo nos permite. E antes de passar para você, queria alertar que sempre vai aparecer algumas pessoas que, então você disse que não nasce homem, não nasce mulher, e os homossexuais? Você está sendo homofóbico. Porque isso foi jogado de uma forma tão irresponsável pela mídia, até a universidade também, infelizmente, órgãos do governo, infelizmente, que as pessoas não refletem mais. Elas veem um discurso que elas não concordam e já começam a rotular. Eu convido ao amigo que talvez pense dessa forma a ouvir novamente do início. Em nenhum momento nós falamos algo contra a pessoa ser homossexual. Em nenhum momento nós falamos nada contra isso. Nós estamos fazendo uma abordagem teórica sobre a premissa que sustenta o movimento feminista. Cássio, muito se falou do papel feminino e papel masculino, né? E o papel feminino para o movimento é um papel negativo, de subserviência, de humilhação, tal. Mas agora, historicamente falando, eu até pedi para você fazer uma análise da Simone de Beauvoir, mas eu vou cortar um pouquinho por conta do nosso tempo. Eu vejo que realmente homens iam à guerra, homens morriam para defender seu território, mas isso não tira a importância do papel da mulher. Hoje se fala assim, ixi, mulher no volante, perigo constante. Quando eu cresci, quando eu era adolescente, ninguém se ofendia, minhas amigas também brincavam com isso, mas hoje... Aí eu pergunto, era um questionamento delas ou foi colocado para elas dessa forma? Por que as mulheres da década de 90 não se ofendiam, pelo menos quando eu tinha a tua idade, assim, né, dos meus 17 anos, por aí? Ah, mas vão dizer porque não tinham consciência. Agora são conscientizadas. Quer dizer que as pessoas não têm autonomia para pensar, precisam de um iluminado para botar consciência nele? Então, ponto, pense. Então quer dizer que as mulheres antigamente, você acabou de falar que se elas não tinham consciência, elas eram todas burras? Não. Historicamente, antropologicamente também, toda a sociedade tem seus arranjos. Sua própria autonomia cultural de percepção do mundo. Então tem que ser respeitado, né? Então, enquanto o homem ia para a guerra, a mulher ela se dedicava muito na formação da próxima geração. E como se forma a geração? Hoje em dia, outro mito e verdade. A escola. Não é isso. A escola é um componente, mas quem forma as próximas gerações começa com a educação familiar e chama-se mulher, a esposa. O Salomão não falou que é um governante que edifica a nação, ele falou que é a mulher sábia. Porque o conservador entende que a sociedade ela nasce na família. E da família é para a sociedade. O movimento feminista é o contrário. A política precisa politizar com pautas educacionais, pautas políticas e modificar o imaginário social. É de fora para dentro. O movimento feminista
defende a modificação dessas estruturas de fora para dentro. O conservador, de dentro para fora. Mas é complicado eu falar isso. Por isso que o discurso mais de esquerda, ele consegue mexer com as pessoas. Porque como é que você vai falar para as pessoas, olha, você foi uma mãe e não foi uma boa mãe, você não educou seu filho. Isso não é agradável aos ouvidos, mas é verdadeiro. Né? Roger Scruton dizia que a visão conservadora ela não tem muito poder de convencimento, mas ela é verdadeira. Já o sedutor, o movimento esquerdista, ele tem uma linguagem mais sedutora, reconheço isso, de que coloca as mulheres em condições de vítimas, e a maioria vai na onda, porque é um discurso que não gera muita reflexão, mas gera mobilização, e tal movimento, e as pessoas vão, nos Dia da Mulher, aqui, muitos cartazes, todos eles, inclusive, né, desculpa eu falar demais, quando morreu a filha de uma funcionária, Deus esteja com você, Deus esteja com você. Mas no Dia das Mulheres eu não vi uma personagem bíblica. Eu não vi uma frase cristã. Por que a religião só serve para algumas coisas? Não é? Eu estou fazendo uma crítica um pouco mais profunda, porque está nos órgãos públicos e jovens, às vezes, não refletem e obedecem os trabalhos mandados pelos professores, colocar cartolina para a parede. E é o máximo professor. Né? Então, assim, gera uma mentalidade distorcida que nós estamos debatendo agora. Acácio, fala um pouquinho desse papel da mulher, da importância da mulher na cultura, na construção cultural. E eu tenho um detalhe que eu gostaria de responder à questão que ela levantou aqui, né? Sobre por que muitas das vezes as mulheres não eram engajadas no movimento e mesmo assim as líderes intelectuais continuavam a debater e a impor essa visão de mundo. Tem uma frase da Simone de Beauvoir que ela disse que as mulheres deveriam ser proibidas de escolher ficar no lar, em casa. Uai, escolher. O lugar dela não é onde ela quiser. E aí ela justifica no final, e ela justifica lá no final da própria frase, que é: se as mulheres tiverem o direito de escolha, a maioria irão escolher ficar em casa. Então, espera, o movimento feminino, ela mesma reconhece que se as mulheres tiverem escolha, vão preferir ficar em casa. E é esse que é o problema dos intelectuais, que eu sempre digo, que é a maioria, quando chega numa posição de poder, que são reconhecidos pela academia, que são ali o ápice da cadeia de produção de ideias, a síndrome de Deus bate e a ideia é de que eles têm uma ideia absoluta de que eles estão corretos e que aquelas mulheres que estão na base da pirâmide ali, botando elas no topo, elas não compreendem suas ideias. Então, portanto, não importa o que as massas embaixo digam, que elas queiram ou não. Hoje é muito debatido, por exemplo, o papel da mulher na política. Aqui em Palmas a gente tem a prefeita, a Cíntia, temos a Janade, temos vários papéis femininos. E o tempo todo é debatido por que partidos políticos têm a obrigatoriedade de uma cota para mulheres. Isso. Se a sociedade é livre, qualquer um dos alunos aqui do colégio, qualquer uma das moças que queiram participar da política, elas têm esse direito. Mas política é desgastante, mexe muito em recurso financeiro, mexe muito com o psicológico, não é para qualquer pessoa. Mas a ideia que tem na política é essa: a mulher precisa participar, e se ela não quiser participar? Ou seja, esse papel feminino, ele muitas das vezes é ignorado, porque historicamente, aí eu vou concordar no seguinte, vou trazer esse ponto de vista aqui, que é um pouco mais particular. São as duas coisas. Homem e mulher são uma construção social no aspecto da personalidade. Exemplo, não é em todas as sociedades, por exemplo, que mulheres vão usar brinco. Em algumas sociedades, por exemplo, na África, a mulher vai se pintar de uma forma, vai cortar o cabelo de uma forma, homens vão ter uma postura, homens vão ter outras. Então, é óbvio que houve variações. Porém, em todas as sociedades que existem, há um padrão. O que faz a regra é a maioria e não as exceções. Então, se você for olhar em todas as culturas, mesmo, por exemplo, na América do Sul, quando o Colombo chegou aqui, quando o Cabral chegou aqui, em regiões mais isoladas ainda, como a Austrália, Filipinas, outras regiões, você vai sempre ver que há um conjunto que há um papel masculino e há um papel feminino. Ou seja, então, em todas as culturas, o que a gente chama de essência do ser humano é aquilo que aflora independente das condições. Então, vai mudar o ambiente, vai mudar a geografia, vai mudar o contexto histórico, vai mudar a alimentação, mas sempre haverá uma divisão social. O papel do homem e o papel da mulher, porque biologicamente somos diferentes. Mas então, a cultura, ela molda
dentro da biologia. Mas existe uma outra questão problemática, porque quando elas falam, olha, a mulher é mulher porque ela é socialmente construída, né? É uma construção social. E por que não respeitar então a construção social? Porque ela disse que aí entra naquela questão Não da é. estrutura do Então Marx. por que eu não devo respeitar a construção social? Porque aí entra na estrutura do Marx, porque na visão delas essa estrutura não é natural, ou seja, ela não surge respeitando essas características. A mulher ela é mais frágil, ela é mais vulnerável, porque tem toda a questão biológica da menstruação, da gravidez. Uma mulher e um homem, por exemplo, forçados, eu desafio ao público a dar uma pesquisada em imagens do século XVIII, XIX, principalmente famílias do Nordeste brasileiro, você vai perceber algumas imagens que você olha e fala, essa mulher tem 40 anos. E aí quando você vai na biografia, ela tem 16. Porque o trabalho braçal, o sol quente, ele afeta muito mais a biologia da mulher. Uma mulher que trabalha em trabalhos braçais, ela é muito afetada. Eu não consigo entender. Biologicamente são diferentes. Então o que o cara faz? A mulher ela é destinada em trabalhos mais leves. Doméstico, a plantação, cuidar de animais, enquanto o homem é... Mas de grande responsabilidade. De responsabilidade, mas respeitando o quê? A biologia. O que o movimento feminista moderno hoje traz é um total desrespeito a essa construção social, como se essa construção social fosse simplesmente construída por um interesse de poder, ignorando toda a biologia. Por um lado, eles criticam o capitalismo que destrói as culturas, que precisa preservar as culturas indígenas, culturas afrodescendentes, tal. Por um lado tem que preservar, mas por outro lado tem que desconstruir, porque a mulher, assim... consegue entender os paradoxos, as contradições? Um detalhe que é importante também, por exemplo, na segunda onda, que é a revolução sexual, trouxe essa ideia que a Tainara trouxe, né, sobre essa liberdade sexual, em que o maior empoderamento da mulher é poder ter o máximo de parceiros sexuais que ela pudesse, tanto que é nesse momento aí que saiu o movimento hippie e etc. A consequência das revoluções é mais ou menos assim. Toda revolução, ela promete uma grande benéfica. Ou seja, o trabalhador vai assumir os meios de produção e vai sair de oprimido para opressor. Na revolução sexual, a mesma coisa. A mulher vai passar de oprimida pelo casamento, de ser obrigada a casar com um homem e a servir esse homem para ela ter quantos parceiros ou o parceiro que ela quiser. A consequência foi o quê? Epidemia de AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, doenças hoje que afetam a vida de todos os jovens, que hoje temos que ter métodos... Mas veja bem, se o movimento busca a igualdade entre homens e mulheres, e quando tiver essa igualdade há uma paz, um paraíso, mas vai ter AIDS? Vai ter sífilis? Vai ter doença? Então que paraíso, que igualdade é essa que as doenças vão continuar, né? Assim, inclusive esse conceito de igualdade, eu acho que tipo assim, muitas vezes é colocado de maneira errônea. Porque, por exemplo, não tem como eu ser igual a um homem, porque eu sou uma mulher. Existem diferenças e precisam ser respeitadas para que haja uma equidade de direitos, vamos ser assim. Porque como o professor Acácio falou, né, tem certas coisas que, por exemplo, ele falou o seguinte, né, sobre as mulheres lá no sertão, que o trabalho braçal, né, envelhecia elas, era mais pesado para elas. Então, assim, tem coisas que são, como eu posso falar, tem coisas que elas vão, querendo ou não, ser mais prejudiciais a mulheres e mais pesado para a mulher. E aí cabe, né, ao Estado e tudo mais trazer direitos que possam ser consonantes à nossa condição. Porque querer igualar a mulher ao homem é uma coisa muito inviável, porque nós somos diferentes. Exatamente. E hoje em dia essa diferença, as pessoas querem relativizar, mas existe uma diferença, é a negação da biologia. E cada um é melhor no seu papel. Então, quer dizer, numa guerra na Grécia, uma mulher grávida ou amamentando e alguém fala assim, aqui não é lugar para você, ele está sendo machista. Não é uma observação, percebendo que ela fica grávida, que é por questões biológicas, ela é delegada a outras responsabilidades. Eu não vejo que isso seja machismo. Infelizmente, nosso tempo já é curto, com certeza nós precisamos de uma parte 2, viu? É um tema muito interessante, não dá para... Estamos só na segunda questão ainda, nem no total, e o tempo já... limitado. Agradeço aqui o Nicolas, que esteve presente, a Isadora, companheira inseparável da Tainara, até o dia que a Tainara falou assim, não estou mais com você. Meu Deus, professor, mentira! E o nosso amigo João Pedro, que é um aluno novato, que está conhecendo o projeto. E quanto a você, tem muito o que falar ainda, mas o nosso tempo é limitado. Se inscreva no nosso canal. No YouTube está em História em Conexão e no Instagram CMTO News. Compartilhe nossos conteúdos, seja educado, coloque seus comentários abaixo, passe esse projeto para alguém que você conheça, para que ele possa
assistir aulas de história por meio de um podcast. Até daqui a pouco. Estamos de volta para a parte final do nosso diálogo. É o momento de descontração. Agora, nas partes finais, temos suco aí para os nossos convidados. Nossos convidados são bem tratados, né? E vamos aí para a parte final, conhecer. A Tainara já é de conhecimento de vocês. Mas quem sabe, né? Da última vez para agora, ela possa ter encontrado alguém especial, né? Brincadeira, Tainara. Tainara, você sempre foi uma pessoa analítica por natureza, reflexiva, ponderada. Talvez você é a mais velha dos irmãos, né? Não. Não, né? Não sei. Mas você está entre as mais velhas. Sim. Eu falo isso porque muitas vezes você teve que se ausentar da aula porque você tinha que ficar com seus irmãos. Sim. Estou lembrado, bem lembrado? Sim, isso é verdade. Então eu imaginei que você fosse uma espécie de primogênita, mas não é, né? Não sou, mas digamos assim, estou entre os dois mais velhos e na ausência do irmão mais velho, a gente que assume, né, o cuidado com as crianças e tudo mais. E a questão da igreja também, você tem responsabilidades na sua igreja. Sim. É isso? Sim. Então é isso. Então, Tainara, o que mais te preocupa quanto ao futuro? Tem uma frase que eu vi que me preocupa muito, que fala o seguinte, que os idiotas vão dominar o mundo não por saber, mas por quantidade. E eu acho que isso é algo que já está acontecendo, infelizmente, e o que me preocupa e que às vezes eu me pego parando para pensar e me choca profundamente e ainda me causa, né, uma angústia, é pensar que hoje em dia, por falta de pensar realmente, de você parar e refletir, nós vamos sofrer coisas horríveis pela falta de conhecimento. O que mais me abisma em tudo isso, no mundo e no futuro, é a ignorância. Porque nós vamos pagar o preço por essa falta de conhecimento. Você falou algo parecido na última vez. Foi. Bacana. Antes de entrar na segunda conversa aqui, essa aqui eu vou brindar a minha equipe amada, especial. João Pedro, pega aqui, no final vocês distribuem aí. Beleza? Aí, Pai Isadora e você vê. Então, a ignorância é o que mais te incomoda, né? Sim. E a internet, ela trouxe muitos contrapontos importantes, mas também deu voz para qualquer pessoa. Uhum. Provavelmente alguém pode estar achando isso da gente também, né? Faz parte também da democracia e faz parte de entender que algumas pessoas gostam das nossas ideias, outras não gostam. Mas desde que sejam respeitosas, né? E desde que não procure censurar a internet. É o meu ponto de vista. Tainara, você é uma menina persistente, determinada? Vamos dizer assim, sou em determinados pontos. Em outros, eu acho que eu sou mais relaxada, vamos dizer assim. Como pontos como esse, a gente, querendo ou não, a gente tem que ser determinada, né, na busca pelo conhecimento, porque senão nós vamos ser só mais um no meio do mundaréu de gente que acha dono da ciência e da razão, não é mesmo? Então fale para o nosso público, dentre tantas coisas que você almejava, mas você desistiu, abriu mão de uma vez por todas. O que seria? Olha, professor, é uma pergunta um tanto difícil, vamos dizer assim, mas eu desisti da ideia de ser uma super-heroína. Porque a gente, querendo ou não, junto com tudo isso, querendo ou não, entra até mesmo dentro desse tema, é colocado na cabeça das meninas de hoje em dia, jovens, adolescentes, que nós temos que ser aquela espécie de super-heroína, a forte, a que consegue lidar com tudo. E uma das coisas que eu desisti e abri mão foi o seguinte, que vai ter pontos que eu vou ser forte, vai ter outros que eu vou precisar de alguém para me proteger, de alguém como base. Você foi vital aí na conversa, porque o próprio movimento feminista fala que não dependa de homem, não dependa de ninguém, sendo que nós dependemos uns dos outros, ao mesmo tempo que é um movimento coletivista, socialista, que quebra questões de meritocracia, de individualidade, e como fala para as pessoas não dependerem uns dos outros. Olha, homens dependem de mulheres. Phyllis Schlafly, uma das grandes ícones do movimento contra o feminismo, ela, com as suas doações de bolos caseiros, o que ela queria insinuar? Nós dependemos de vocês, assim como vocês dependem da gente. Então, homens e mulheres se complementam. Uhum. E não é errado dizer assim, a mulher, nesse ponto, ela é pior do que o homem, por exemplo, para cavar um buraco.
E nesse outro ponto, é ao contrário. Por exemplo, rapidamente, um homem para trabalhar numa UTI neonatal. Eu conheço pessoas que já trabalharam, né, nesse ambiente. E sofreram preconceitos de médicas. Toda vez que pegava no bebê, todo mundo olhava com desconfiança. Eu acho que é natural essa desconfiança. Não quer dizer que ele não possa ser um bom profissional, que ele não consiga desenvolver habilidades, toques mais refinados na hora de pegar um bebê. O homem consegue. E como muitas coisas, a mulher também consegue. Mas o preconceito é interessante, é normal. É normal que eu ver um bebê todo delicado e um macho do braço grosso pegar assim, eu ficar preocupado. Mais preocupado do que uma mulher pegar. Eu estou citando um caso que é normal esse preconceito. Aí ficam fazendo debates, quebrando o preconceito. É interessante. Deodoro Derlampo fala que esse tipo de preconceito não é destrutivo, como é passado. Enfim, Tainara, hoje, nesse exato momento, eu sei que você vai falar de Deus, que é Deus, sim, nós dependemos de Deus. Tá? Mas aqui na Terra, a quem você confiaria a sua vida neste exato momento? Sem sombra de dúvidas, depois de Deus, ao meu pai. Olha que legal. Porque o meu pai representa para mim aquilo que eu acho que o homem ele deveria representar para a sociedade, que é proteção, é o cuidado, é saber que eu vou ser protegida e amada, independente de qualquer perigo, em qualquer hipótese tem alguém para me proteger. Deixa uma mensagem pro seu pai. Ah, senhor. Teu pai vai ter algum genro nos próximos dias ou já tem? Não, vai demorar um pouquinho, então não precisa se preocupar. Brincadeiras. Eu faço essas brincadeiras com os meus convidados. Gente, gostaria de continuar, quem sabe, né, as portas estão abertas e se você tiver disponibilidade, podemos marcar uma parte 2. Eu posso manter as mesmas perguntas. Eu anotei frases aqui, até de feministas mesmo, para a gente analisar, até para ter um contraponto, mas infelizmente o nosso tempo é curto. E então, em poucas palavras, eu vou pedir para o Acácio fazer as considerações finais e você que tinha aquilo para falar sobre uma reflexão, faça nas suas considerações. Primeiro Acácio, depois Tainara. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar novamente aqui. E, de forma para finalizar, eu gostaria muito que quem está nos assistindo, ele procure conhecer não apenas sobre esse tema, mas tudo que está envolto às sociedades modernas, porque a internet, infelizmente, ela trouxe essa benesse de ter tudo na mão. Mas há uma frase que eu gostaria de fechar aqui, é de que o sábio é diferente daquele que tem conhecimento. O sábio é aquele que entende as causas, os acontecimentos e as consequências. Quando você consegue fazer essas 3 junções, você é um sábio, você consegue manipular o conhecimento. Quando você só conhece, você infelizmente se torna massa de manobra e hoje o que vence é a narrativa. Então muitas vezes você vai conhecer diversos personagens que foram citados aqui, ou tanto de política de direita, de esquerda, ou de qualquer outro ramo, mas você conhece uma versão em que a mídia decidiu colocar para você. Mas há muita coisa por trás, intenção, que fica um obscuro. E a internet, ela é democrática, ela dá a oportunidade de todo mundo a conversar, mas tem a honestidade intelectual. Então, se aprofunde, pesquise, comente, ou busque, né, interagir sobre temas que você tenta se aprofundar, ou com honestidade de perguntar, interagir para conhecer mais, mas não dê uma de sabichão, atacando, fazendo coisas que você não tem uma profundidade, porque muitas vezes você recebeu só uma visão de mundo fechada e acha que aquela visão é a correta e você não precisa mais buscar nada. Se você fez isso, você continua ignorante. Em outras palavras, não dê chilique. Tainara. Vou também, né, agradecer por estar aqui mais uma vez. É uma honra, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Também senti muita falta de poder participar desses projetos, que eu acho tão bom poder ampliar o nosso conhecimento através de uma discussão saudável, né, que hoje em dia é tão raro ver isso. Demais. E como contribuição final aqui, eu deixo, né, para todos que estão assistindo o seguinte, que assim como o professor falou da questão do conhecimento, eu vejo que, na minha concepção, as pessoas que eu vi que mais são sábias, inteligentes, não são aquelas que obtiveram mais conhecimento, como o professor falou, mas aquelas pessoas que entenderam que, apesar de conhecer, apesar de pesquisar, através de ter um grande conhecimento, viu que aquilo era quase que uma gota de água em comparação ao mundaréu de conhecimento que tem por aí. Ou seja, por mais que muitas vezes a gente possa pensar que nós temos muito conhecimentos, né,
quando você para realmente refletir, olhar as coisas, e olhar o mundo, e olhar o conhecimento, você percebe que há muito mais para ser compreendido. E o feminismo, ele também precisa estar nesse ponto de vista, nessa ótica. Ou seja, você precisa olhar para isso daqui sabendo que isso daqui é apenas, o que nós oferecemos aqui no diálogo, é apenas uma gota de água em comparação ao mar de informações, ao mar de conhecimento que você tem que obter para não ser uma massa de manobra. Então é importante que você saia dessa posição de ser um agente passivo da sociedade, onde as pessoas colocam em você ideias do qual você não sabe de onde vem, quem foi que fundou e o que dizem verdadeiramente sobre você, e que você quebre essa barreira e olhe por um outro olho e vá investigar isso. E outra coisa é você entender que muitas vezes a gente acaba caindo nesse negacionismo da existência de Deus e de que existe um corpo, alma e espírito que precisa ser tratado. Muitas vezes a gente dá uma volta enorme no conhecimento para chegar a um ponto da questão que é o seguinte: nós precisamos de Deus, né? E outra coisa é que não tem como nós queremos nos reduzir apenas ao corpo, porque nós temos uma alma e um espírito. Exato. E isso é inegável. Então, por mais que muitos movimentos queiram falar que nós só temos um corpo e que nós devemos ceder aos nossos desejos, nós somos muito mais do que apenas um corpo físico. Nós temos uma alma e um espírito que precisam ser tratados e elevados através do conhecimento. E eu acredito dizer também que a Bíblia é um lugar de maior conhecimento, onde você pode achar todas as informações. Como vai falar Billy Graham, vai falar assim que a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal da Manhã. Boa. Então, é isso que eu deixo de mensagem final. Muito boa, gostei da frase do Billy Graham, né? Billy Graham. Cássio, deixo pra você essa lembrancinha aqui, viu? Teu salgado, porque eu sei que você não gosta de doce. Pra minha equipe amada, querida, um chocolatezinho aqui, vocês dividem entre vocês, beleza? Pra minha prezada, estimada, convidada, deixo também um chocolate. Muito obrigada. Uma lembrancinha com muito carinho, de forma de desenho. Ah, que lindo! Obrigada! Então é isso. Você provavelmente... deixa eu cumprimentar você, né? Muito obrigado, Cássio. Obrigado. Cássio Tanara. Você... sempre eles têm os bordõezinhos. Não é lugar de fala. Homens estão falando do feminismo. Olha, homens escrevem sobre mulheres e mulheres escrevem sobre os homens. Não é meu lugar de fala escrever e falar sobre o Brasil Colônia, não estava lá, mas a gente estuda, né? Então, essa premissa é uma premissa falsa. Indico para vocês um livro chamado O Outro Lado do Feminismo, escrito por Susana e Phyllis Shefflin, que eu citei durante o podcast. Indico também o livro de Ana Caroline Campagnolo. Isso. Como é o nome do livro mesmo? Feminismo, Perversão e Subversão. Leia. Muito bacana. Tem videoaulas dela no YouTube também. Tem. E também tem o Brasil Paralelo, que também fornece muitas informações a respeito do Brasil Paralelo. Então, muito boas indicações. Esteja conosco, se inscreva, coloque seus comentários, compartilhe, seja um seguidor. Aqui é César Augusto, aqui é o podcast, aqui é Tainara, aqui é a história para dentro da cabeça. Tchau.